O fazendeiro apontou o dedo para o rosto do peão na frente de todo mundo. O rapaz abaixou a cabeça, segurou o chapéu com as duas mãos e não disse nada. Naquele momento, nenhum dos dois imaginava que tinham o mesmo sangue. O que aconteceu depois virou a vida dos dois de cabeça para baixo. E tudo começou com uma pergunta que ninguém esperava ouvir. Miguel chegou à Fazenda Santa Cruz numa segunda-feira de manhã, com uma mochila surrada nas costas, uma carta de indicação dobrada no bolso e a necessidade urgente de fazer aquele emprego funcionar. Não era orgulho, era necessidade mesmo. Dona Rosa, sua mãe, estava com um problema no coração que ela insistia em chamar de cansaço. Mas os remédios que ela tomava todos os dias não eram remédios de cansaço. Miguel sabia disso. E ela sabia que ele sabia. Os dois viviam nesse acordo silencioso de não falar sobre o que assustava. Ele tinha 20 anos, ombros largos de quem cresceu carregando peso, e um jeito quieto que as pessoas às vezes confundiam com humildade e outras vezes com fraqueza. Não era nenhuma das duas coisas. Era simplesmente o jeito de um homem que aprendeu cedo que falar demais custa caro. Os primeiros dias foram duros, do jeito que primeiros dias sempre são. Acordar antes do sol, aprender onde ficava cada coisa, decorar o nome dos outros peões, entender as regras não escritas de quem mandava em quem. E havia uma regra que ficou clara desde o primeiro dia. Geraldo, o capataz, era o homem que você não queria como inimigo. Geraldo tinha 50 anos bem vividos dentro daquela fazenda. 20 anos ao lado de Arnaldo Cavalcante, o dono. Era ele quem escalava os turnos, decidia quem ficava e quem ia embora, quem merecia elogio na frente do patrão e quem merecia uma puxada de orelha. Os peões mais velhos o respeitavam com aquela mistura de medo e hábito que nasce quando alguém tem poder por tempo demais. Os mais novos simplesmente ficavam na linha. Miguel ficou na linha. Trabalhou calado, chegou antes do horário, saiu depois. 3 semanas se passaram sem incidente. Então veio a cerca. Era uma cerca de divisa no setor norte, uma das mais antigas da fazenda. Miguel estava fazendo a ronda quando percebeu que 2 mourões estavam podres por dentro, prontos para ceder. Amarrou o que deu para amarrar, marcou o ponto e foi direto avisar Geraldo. O capataz ouviu, balançou a cabeça, disse que ia providenciar. 2 dias depois, a cerca caiu. E Geraldo levou o caso para Arnaldo com os detalhes trocados na medida certa. O peão novo estava fazendo a ronda, a cerca caiu na área dele e ele não tomou providência nenhuma. Simples assim, limpo assim. Arnaldo Cavalcante tinha 52 anos, era dono de tudo aquilo, até onde os olhos alcançavam e governava a fazenda com uma frieza que não deixava espaço para conversa. Não era um homem que gritava à toa, mas quando gritava, todo mundo parava. Ele gritou com Miguel na frente de todos os peões reunidos no pátio central. Apontou o dedo para o rosto do rapaz e disse que se ele deixasse cair mais uma cerca, ia sair da fazenda com a roupa do corpo. Miguel ficou parado. Segurou o chapéu com as 2 mãos, olhou para o chão de terra batida e engoliu seco. Em volta, alguns peões trocavam olhares. 2 ou 3 sorriam com o canto da boca. Aquele sorriso de quem está aliviado por não ser ele. Geraldo assistia a tudo de longe, com os braços cruzados e uma expressão neutra que não enganava ninguém que soubesse ler gente. Miguel não respondeu, não se defendeu. Calculou rápido. Se abrisse a boca e perdesse o emprego, os remédios da mãe ficavam sem cobertura essa semana. Então fechou a boca, esperou o fazendeiro ir embora e voltou ao trabalho. Mas Geraldo tinha entendido uma coisa. O rapaz novo aguentava pressão sem quebrar. E isso, para um homem como ele, não era um sinal de respeito. Era uma oportunidade. Nos dias seguintes, a carga de Miguel dobrou.
Turnos mais pesados, postos mais isolados, tarefas que sobravam depois que os outros já tinham ido descansar. Toda manhã Geraldo encontrava um jeito de criticar algo na frente de todos. Fosse o jeito de amarrar um nó, fosse a posição de uma estaca, fosse o tempo que levou para terminar uma ronda. Os peões mais velhos riam, os mais novos ficavam quietos. Miguel carregava tudo por dentro, sem deixar vazar. À noite, quando conseguia sinal no celular, mandava mensagem para a mãe. Ela sempre respondia com um emoji de coração e a mesma frase: "Cuida de você, meu filho." Ele respondia que estava bem. Os dois continuavam no acordo silencioso. O que nenhum dos dois sabia era que aquela fazenda guardava um segredo que mudaria tudo. Que havia ali um nome, um rosto e uma história que conectava Miguel a esse lugar de um jeito que ele jamais teria imaginado. Mas esse segredo ainda estava dormindo atrás de uma parede, esperando o momento certo para aparecer. Arnaldo Cavalcante acordava todos os dias às 5 da manhã. Não por disciplina, embora parecesse. Acordava porque raramente conseguia dormir além disso. O casarão era grande demais para um homem só, cheio de cômodos que ninguém usava, móveis que ninguém movia, silêncio que ninguém quebrava. Ele andava da cama até a varanda, tomava o café que a cozinheira deixava preparado desde as 4:30 e ficava olhando para a fazenda acordar sem dizer nada para ninguém. Era assim há anos. Ninguém sabia exatamente desde quando, porque ninguém na fazenda se lembrava de um Arnaldo diferente desse. Os mais velhos diziam que ele sempre foi fechado. Os mais novos nem perguntavam. O que todo mundo sabia era o básico: filho de fazendeiro. Herdou tudo aos 30 e poucos anos, quando o pai morreu, administrava bem, pagava em dia, não tolerava erro e não cultivava afeto. Sem esposa, sem filhos, sem visita que ficasse mais de um dia. A fazenda era o que havia e o que bastava. Pelo menos era o que ele deixava parecer. Geraldo era a única exceção a toda essa frieza. Não porque Arnaldo o tratasse com carinho, que não tratava, mas porque entre os dois havia uma língua própria, feita de anos e de confiança construída tijolo a tijolo. Arnaldo falava, Geraldo executava. Arnaldo decidia, Geraldo organizava. Era uma parceria que funcionava tão bem que ninguém de fora conseguia ver onde terminava um e começava o outro. E era exatamente isso que Geraldo havia cultivado com cuidado durante 20 anos. Porque Geraldo não era simplesmente leal. Geraldo era esperto. Sabia que seu lugar dependia de ser indispensável. E ser indispensável dependia de garantir que ninguém mais ocupasse espaço demais perto do patrão. Peão que trabalhava bem demais era escalado para o setor mais longe. Peão que tinha boa conversa com Arnaldo recebia uma tarefa que o mantinha ocupado demais para conversar. Era um controle tão discreto que nem os próprios peões percebiam. Miguel estava percebendo, não de forma clara ainda. Mas havia algo no jeito de Geraldo operar que não fechava. A sobrecarga de trabalho, depois da humilhação pública, não tinha explicação funcional. A fazenda tinha peões suficientes para distribuir as tarefas. Escalá-lo sozinho para os postos mais pesados, dia após dia, não era eficiência. Era outra coisa. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Miguel consertava uma porteira no setor mais distante da fazenda, um peão mais velho chamado Seu Benedito parou o cavalo ao lado dele e ficou em silêncio por um momento, olhando para o serviço. "Você amarra bem", disse ele por fim. Miguel agradeceu, sem tirar os olhos do trabalho. Geraldo fez isso com o Edinaldo também. Seu Benedito falou devagar, como quem está pensando em voz alta. Rapaz bom, trabalhadeiro, durou 2 meses. Miguel parou o que estava fazendo e olhou para o velho. O que aconteceu com ele? Cansou, foi embora. Seu Benedito ajeitou o chapéu. Geraldo tem paciência. Ele não precisa te mandar embora. Ele espera você ir sozinho.
Disse isso, tocou o cavalo e seguiu sem mais nada. Miguel ficou parado com a ferramenta na mão, processando aquilo. Se era verdade, então resistir não bastava. Resistir era exatamente o que Geraldo esperava que ele não conseguisse fazer. Naquela semana, Arnaldo passou 2 vezes pelo setor onde Miguel trabalhava. Não parou. Não disse nada, aparentemente. Na primeira vez, foi a cavalo, no meio da tarde. Passou sem reduzir o passo. Mas a uns 30 metros dali, sem razão nenhuma que ele soubesse nomear, freou o animal e ficou parado por alguns segundos, olhando para o rapaz de costas. Miguel estava consertando um mourão, com o braço direito levantado, o queixo inclinado para o lado, quando concentrado, um jeito específico de segurar a ferramenta com o polegar virado para fora. Uma coisa pequena, sem importância nenhuma, mas Arnaldo ficou olhando para aquele gesto como quem tenta lembrar de onde conhece uma música sem conseguir chegar no nome. Havia algo ali que ele reconhecia sem saber de onde. Uma familiaridade que não tinha explicação. Sacudiu a cabeça, tocou o cavalo e foi embora. Na segunda vez, 2 dias depois, aconteceu a mesma coisa. Miguel estava de perfil desta vez, e Arnaldo parou o cavalo de novo, mais longe, onde o rapaz não podia perceber. O queixo levantado quando concentrado. O jeito de dobrar o braço. Pequenas coisas que sozinhas não significavam nada e que juntas formavam uma pergunta que ele não estava disposto a fazer para si mesmo. Xingou baixo, virou o cavalo e acelerou. O que Miguel não sabia era que Arnaldo também estava observando Geraldo. Não por suspeita, por hábito. 20 anos de parceria ensinam um homem a ler o outro sem querer, mesmo quando não está prestando atenção. E havia algo diferente no capataz nas últimas semanas. Uma atenção excessiva dirigida ao rapaz novo. Uma energia que Arnaldo não sabia nomear, mas que ficava no canto do olho como um grão de areia que incomoda sem que você consiga ver. Arnaldo não pensou mais nisso. Tinha fazenda para cuidar, mas o grão de areia continuou lá. Na sexta-feira seguinte, Geraldo subiu a aposta. Convocou Miguel para uma reunião rápida no pátio com outros 3 peões e, na frente de todos, disse que o trabalho no setor norte estava abaixo do esperado. Apontou falhas que ou não existiam ou eram tão pequenas que em qualquer outra circunstância passariam em branco. Miguel ouviu tudo, respirou fundo e perguntou com uma calma que claramente incomodou Geraldo. O senhor quer que eu refaça qual parte especificamente? Houve uma pausa. Geraldo não esperava resposta. Esperava silêncio ou desculpa. Tudo que eu apontei, disse o capataz enrijecendo. Tudo bem, Miguel respondeu, mas eu preciso saber exatamente o que está errado para corrigir direito. Se o senhor puder me mostrar no local, eu corrijo ainda hoje. Os outros 3 peões olharam para o chão. Geraldo olhou para Miguel por um segundo longo demais, virou as costas e foi embora sem responder. Era uma vitória pequena, quase invisível. Mas foi a primeira vez que Miguel não saiu daquela interação com a cabeça baixa. 2 dias depois, Geraldo armou algo muito maior. E dessa vez não havia como Miguel sair ileso, pelo menos era o que Geraldo achava. O plano de Geraldo era simples. Simples demais para falhar, pelo menos na cabeça dele. Havia um peão jovem no grupo, chamado Tião, 18 anos recém-chegado, com cara de quem ainda não entendia direito onde tinha se metido. Geraldo o chamou de lado numa manhã, antes do sol esquentar, e disse poucas palavras com aquela voz baixa que usava quando queria que a coisa parecesse um favor e não uma ordem. Na ronda da tarde, quando o Miguel passar pelo curral principal, você abre o zacho do portão grande e some. Ninguém precisa saber que foi você. Ninguém vai perguntar. Tião olhou para o chão. E se o gado sair? É exatamente esse o ponto, Geraldo respondeu, e foi embora. Miguel fez a ronda da tarde como sempre fazia, no horário, pelo caminho de sempre.
O sol estava no meio do céu quando ele chegou ao curral principal e encontrou o portão aberto e o gado espalhado pelo pasto. Não havia mais ninguém por perto, só ele, a poeira levantada pelos animais e o silêncio de quem foi colocado no lugar errado na hora certa. Ele não ficou parado pensando. Não tinha tempo para isso. Pegou o laço que carregava na sela, desceu do cavalo e foi atrás dos animais a pé, no barro, porque o terreno estava molhado da chuva da véspera e a cavalo arriscava machucar o gado na pressa. Foi ali que Arnaldo chegou. Ouviu o barulho do curral do outro lado da propriedade. Veio a cavalo em galope, desceu antes do animal parar completamente e já estava abrindo a boca para gritar quando viu a cena com clareza. Miguel sozinho no meio do pasto, enlameado até o joelho, laço girando sobre a cabeça, buscando trazer de volta um bezerro que tinha ido mais longe que os outros. Arnaldo ficou com a frase na garganta. O bezerro era o mais valioso do lote. Qualquer peão experiente saberia disso. Miguel não tinha ficado meses na fazenda, não conhecia o plantel de cor, mas tinha ido atrás daquele animal primeiro, como se soubesse. 3 tentativas com o laço. A terceira pegou. O bezerro voltou resmungando e Miguel o conduziu de volta ao curral com uma firmeza tranquila, sem pressa, sem gesto desnecessário. Arnaldo ficou no lugar. Havia algo naquela cena que ele não conseguia organizar direito. Não era apenas competência. Era uma determinação que não pedia licença para existir, que não olhava para os lados esperando aprovação. O rapaz tinha agido como se fosse o trabalho dele consertar aquilo, e somente o trabalho dele, sem esperar que alguém chegasse para dividir a culpa ou o mérito. Geraldo apareceu 2 minutos depois, vindo da direção oposta, com aquela expressão pronta de quem já sabia o que ia encontrar e já tinha o discurso organizado. Mas Arnaldo não estava olhando para ele. Estava olhando para Miguel, que fechava o portão do curral com cuidado, verificava os achos 2 vezes e só então levantava a cabeça. Os dois se encararam por 1 segundo. Arnaldo virou o cavalo e foi embora sem dizer nada. Geraldo ficou parado no pasto com o discurso engolido e uma sensação ruim instalada no peito. Naquela noite, Arnaldo ficou na varanda mais tempo do que o normal. O céu estava limpo e o silêncio da fazenda era do tipo que pesa. Ele não conseguia se livrar da imagem do rapaz no barro, do laço girando, daquela cara concentrada que não demonstrava medo nem raiva, apenas foco. Era um jeito de trabalhar que ele conhecia, que ele próprio tinha quando era mais jovem e ainda acreditava que o esforço resolvia as coisas. Não tinha nenhuma razão lógica para o que fez na manhã seguinte. Chamou Geraldo antes do café e disse sem explicação: se o rapaz novo precisar de ferramenta ou qualquer coisa no depósito dos fundos, pode deixar ele entrar. Geraldo ficou 1 segundo em silêncio. Qual rapaz? Perguntou sabendo a resposta. Miguel, Arnaldo disse e entrou na casa. Geraldo transmitiu o recado com um sorriso que não chegou aos olhos. Miguel agradeceu sem entender por que aquela permissão havia sido dada, mas guardou a informação. As semanas seguintes foram diferentes sem ser completamente diferentes. Geraldo continuava escalando Miguel para as tarefas mais pesadas, mas havia um limite novo que ele mesmo não sabia explicar. Como se tivesse subido um degrau a mais e o chão não estivesse tão firme quanto antes. Miguel trabalhava, mandava dinheiro para a mãe, dormia pesado de cansaço e acordava antes do sol. Numa tarde quente de quinta-feira, quando os outros peões estavam todos na lavoura do lado leste, Arnaldo mandou chamar Miguel diretamente. Não pelo Geraldo. Chamou pelo seu Benedito, que foi até o rapaz com um recado curto. O patrão queria que ele fosse buscar uma caixa de ferramentas no depósito dos fundos do casarão. Miguel parou o que estava fazendo, limpou as mãos na calça e foi. Era a primeira vez que ele entrava naquela casa. Segurou o chapéu com as 2 mãos, enquanto atravessava a porta dos fundos.
olhando para o chão de madeira escura, com cuidado de quem sabe que não pertence àquele espaço e não quer ocupar mais lugar do que o necessário. O corredor era longo, cheio de retratos antigos e móveis pesados que cheiravam a cera e a tempo. Tudo naquela casa tinha o peso de algo que ficou parado por muito tempo. Quando ele chegou à entrada da sala principal e levantou os olhos pelo primeiro instante desde que havia entrado, o passo parou no meio do ar. Na parede, iluminado pela janela lateral, havia um quadro enorme, pintado a óleo. Uma mulher jovem, num vestido verde, cabelos presos, sorrindo com um sorriso que Miguel conhecia de cor desde que havia aberto os olhos para o mundo. O mesmo rosto, os mesmos olhos, o mesmo contorno de boca que ele via toda vez que chegava em casa e encontrava a mãe esperando na soleira da porta. Só que mais jovem do que ele jamais a conheceu. Miguel ficou parado com a caixa de ferramentas na mão, o coração batendo fora de ritmo, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Não encontrou nenhuma. Quando Arnaldo apareceu no corredor perguntando por que ele havia demorado, Miguel levantou o olhar devagar, apontou para o quadro e disse com uma voz que tremeu na raiz: "Seu Arnaldo, com licença, mas o senhor tem um quadro da minha mãe na sala?" Arnaldo perdeu a fala. Arnaldo ficou parado no corredor por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Olhou para o quadro. Olhou para o rosto do rapaz. Voltou para o quadro. Havia ali uma semelhança que não precisava de explicação para existir, mas que ele não estava pronto para receber daquele jeito, naquele corredor, numa tarde qualquer de quinta-feira, com cheiro de terra molhada vindo da janela. Quando encontrou a voz, ela saiu seca. "Você está vendo coisa. Pega a caixa de ferramentas e vai." Miguel não se mexeu imediatamente. Ficou olhando para o quadro por mais um instante, como se precisasse gravar cada detalhe, e então olhou para Arnaldo com uma expressão que o fazendeiro não soube interpretar. Não era desafio, era espanto genuíno, aquele espanto de quem encontrou algo que não estava procurando e não sabe o que fazer com ele. Pegou a caixa, saiu. Arnaldo ficou na sala. Ficou por um tempo que ele não conseguiu medir depois. Sentado na cadeira que ficava de frente para o quadro, que era exatamente onde ele não sentava nunca, porque de lá o quadro ficava grande demais no campo de visão. A mulher do quadro se chamava Rosa. Ele a havia amado com tudo que tinha aos 30 anos, quando ainda era um homem capaz de amar. Tinham se conhecido numa festa de colheita numa fazenda vizinha. Ela era filha de um trabalhador rural, não tinha nada de material para oferecer. E Arnaldo não estava pensando em nada disso quando viu aquele sorriso pela primeira vez. Ficaram juntos por quase 2 anos. Ele havia juntado dinheiro, havia planejado, havia quase pedido ela em casamento numa tarde que não chegou a acontecer. Porque numa manhã, ela simplesmente não estava mais lá. Sem carta. Sem recado, sem explicação. Geraldo, que já era seu homem de confiança naquela época, havia voltado de uma viagem à cidade com a notícia. Tinha tentado encontrá-la, tinha perguntado na casa onde ela morava, e a família disse que ela havia ido embora por vontade própria, que não queria mais nada com fazenda nem com fazendeiro, que era melhor esquecer. Arnaldo havia acreditado porque a alternativa doía mais do que a mentira. Engoliu. Transformou o luto em distância, a distância em rispidez. E ficou assim por 20 anos, com o quadro na parede, não por romantismo, mas por uma razão que ele nunca admitiu para ninguém. Era a única prova de que aquilo havia existido de verdade. Agora havia um rapaz de 20 anos, com o rosto dela parado no corredor da sua casa. Naquela noite, Arnaldo não dormiu. Na manhã seguinte, observou Miguel de longe, da janela do escritório, sem que o rapaz percebesse. Ficou parado ali por mais tempo do que havia ficado em muitos anos. O jeito de dobrar o braço quando levantava peso,
o queixo levantado quando estava concentrado. Coisas pequenas que sozinhas não significavam nada, mas juntas formavam uma pergunta que ele não conseguia parar de fazer para si mesmo. Às 8 da manhã, chamou seu Benedito e pediu o nome de um advogado discreto de uma cidade maior. Não o advogado da fazenda, que era também amigo de Geraldo. Um outro. Alguém de fora. Seu Benedito deu o nome sem perguntar por quê, que era exatamente o que Arnaldo precisava. O advogado veio 3 dias depois. Arnaldo fechou a porta do escritório, falou por menos de 10 minutos e pediu uma coisa simples: encontrar uma mulher chamada Rosa Ferreira, que havia morado naquela região 20 anos atrás. Último endereço conhecido, situação atual, se tinha filhos. O advogado anotou tudo com cara profissional e foi embora. Geraldo viu o carro saindo pela estrada de terra e perguntou para seu Benedito quem era. Seu Benedito disse que não sabia. Geraldo não pressionou, mas aquela noite ficou acordado mais do que o normal. Enquanto a investigação corria, algo mudou no jeito de Arnaldo se comportar com Miguel. Não era afeto que ele não sabia como demonstrar. Era uma atenção diferente. Passou a escalar Miguel para tarefas perto do casarão sem explicar o motivo. Numa manhã, chegou até o local onde o rapaz trabalhava. Ficou observando por alguns minutos. Disse que o serviço estava bom e foi embora. Foram as primeiras palavras positivas que Miguel ouviu daquele homem desde que havia chegado. Os outros peões notaram. Geraldo notou mais do que todos. Ele não disse nada, mas começou a vigiar com uma atenção que tinha gosto de medo. Miguel, por sua vez, não conseguia tirar o quadro da cabeça. Tentou uma vez perguntar para seu Benedito se sabia quem era a mulher retratada na sala do casarão. O velho peão franziu a testa e disse que nunca tinha entrado naquela sala na vida, que ninguém entrava e que, se Miguel fosse esperto, ia parar de fazer perguntas sobre o que era do patrão. Miguel parou, mas não esqueceu. Ligou para a mãe naquela semana com uma pergunta que nunca havia feito antes. Disse que estava tudo bem, que o trabalho ia bem, e então, no meio da conversa, perguntou com um cuidado que a mãe percebeu imediatamente. Mãe, você nunca me contou muito sobre o meu pai, mas o senhor chegou a conhecer essa região aqui, a região da Fazenda Santa Cruz? Do outro lado, houve uma pausa que durou 1 segundo a mais do que o normal. Por que você está perguntando isso, Miguel? Só curiosidade. Ele respondeu. Rosa disse que não sabia nada sobre aquela região e mudou de assunto com uma leveza forçada que seu filho conhecia bem. Os dois terminaram a ligação com o acordo silencioso intacto, mas com uma rachadura nova que nenhum dos dois comentou. 3 semanas depois da visita do advogado, um envelope chegou para Arnaldo. Ele esperou a noite. Fechou a porta do escritório. Abriu sozinho. Rosa Ferreira. Cidade a 80 quilômetros. Filho de 20 anos. Nome, Miguel. Arnaldo dobrou o papel com calma, colocou dentro do envelope e ficou olhando para a mesa por um tempo. Depois levantou, foi até a janela e ficou olhando para o pasto escuro, onde não havia mais ninguém trabalhando. 20 anos. O filho havia dormido a 80 quilômetros durante 20 anos e acabado de chegar até ele sem saber de nada. Na manhã seguinte, Arnaldo chamou Miguel para a varanda antes do café. Sem Geraldo por perto, sem mais ninguém. Os dois ficaram em pé, o fazendeiro de costas para o pasto e o rapaz segurando o chapéu, esperando. Arnaldo olhou para ele por um momento longo. Quando falou, a voz veio de um lugar diferente de tudo que Miguel havia ouvido daquele homem até então. Mais funda, mais devagar. Seu pai tem nome? Miguel levantou os olhos, surpreso com a pergunta. Nunca soube, seu Arnaldo. Minha mãe nunca quis contar. Só dizia que ele tinha ido embora antes de eu nascer. Arnaldo fechou os olhos por um momento que durou demais para ser casual. Preciso que você venha comigo até a cidade.
Miguel não perguntou por quê. Havia algo no jeito daquele homem, naquela manhã, que não deixava espaço para pergunta. Mas Geraldo os viu saindo juntos pela estrada e soube, com aquela certeza de quem tem segredo enterrado, que o chão estava começando a ceder. A cidade era pequena, daquelas que cabem num único percurso de carro sem precisar repetir rua. Arnaldo conhecia o caminho de cor, embora não viesse há anos. Miguel foi no banco do carona olhando pela janela, sem fazer perguntas, porque o silêncio do fazendeiro naquela manhã não era o silêncio de sempre. Era mais pesado, mais cheio. Arnaldo parou o carro numa rua de casas baixas, com jardim na frente. Uma rua tranquila, de fim de tarde, com crianças brincando na calçada do lado e um cachorro dormindo na sombra de uma mangueira. A casa era simples. Porta azul, janela com cortina branca, um vaso de begônia na soleira. Miguel olhou para aquela porta e sentiu o estômago virar. Não sabia explicar por quê. Apenas sentiu. Arnaldo desceu do carro devagar, como um homem que está adiando cada passo. Bateu a porta 3 vezes com o nó dos dedos e recuou meio passo. O barulho de dentro demorou alguns segundos. Passos no corredor, a maçaneta girando. Rosa abriu a porta e ficou branca como cal. Ela tinha 50 anos, cabelos com fios brancos que ela não escondia, o mesmo rosto do quadro mais 20 anos de vida impressos nele. Olhou para Arnaldo com uma expressão que não era raiva nem alívio. Era o rosto de alguém que passou anos ensaiando um momento e, quando ele chegou, descobriu que nenhum ensaio serve. Arnaldo também não disse nada imediatamente. Os dois ficaram se olhando na soleira como 2 adultos que já foram jovens juntos e que agora precisavam encontrar uma língua comum que talvez já não existisse mais. Foi Miguel quem quebrou o silêncio. "Mãe!" A voz saiu pequena, confusa. Ele estava parado um passo atrás de Arnaldo, olhando para a cena sem entender ainda o que ela significava. Rosa desviou o olhar do fazendeiro e encontrou o rosto do filho. Os olhos dela transbordaram antes que ela conseguisse dizer qualquer coisa. "Entre", disse ela, com uma voz que quase não saiu. Os dois. A sala era apertada e honesta, com móveis velhos bem cuidados e uma fotografia de Miguel criança na parede. Rosa indicou as cadeiras sem cerimônia e ficou de pé ela mesma, como se sentar fosse difícil demais naquele momento. Miguel olhou para a mãe, olhou para Arnaldo, e a pergunta que havia ficado represada desde a tarde do corredor saiu antes que ele conseguisse segurar. "Alguém vai me explicar o que está acontecendo?" Rosa respirou fundo, fechou os olhos por um segundo. "Miguel, esse homem é seu pai." O rapaz recuou um passo. Não foi um movimento consciente. Foi o corpo reagindo antes da cabeça. A raiva chegou primeiro, quente e confusa, misturada com uma dor que ele não sabia onde colocar. O homem que havia apontado o dedo para o seu rosto na frente de todos. O homem frio que ele respeitava com medo. O homem que havia gritado com ele no pátio enquanto outros peões sorriam. Era esse o pai que ele havia passado a vida inteira querendo conhecer, sem nem saber o nome. "Você sabia?" Ele perguntou para a mãe, e a voz saiu mais dura do que ele pretendia. "Eu sabia quem ele era", Rosa respondeu. "Mas não sabia que você tinha ido trabalhar lá. Quando você me disse o nome da fazenda, eu..." Ela parou. "Eu devia ter falado, mas eu não sabia como começar." "Você podia ter começado pelo começo", Miguel disse. Houve um silêncio que doeu nos 3. Foi Arnaldo quem falou em seguida, com uma voz que Miguel nunca havia ouvido daquele homem, sem rispidez, sem distância. Uma voz que parecia vir de um lugar que ele havia fechado há muito tempo e que estava abrindo com custo. "Rosa, eu preciso saber por que você foi embora." Ela o olhou por um momento longo e então contou. A voz saiu firme no começo, foi ficando mais partida no meio. Disse que estava grávida de 3 meses quando Geraldo foi até sua casa.
que ele chegou sozinho, num dia que Arnaldo estava viajando, e entregou um recado que disse ser do fazendeiro, que ele não queria filho, que ela devia sumir antes que ele voltasse, que se ficasse não ia ter nada, que ela era nova demais, assustada demais, e que estava sozinha sem ninguém para perguntar se aquilo era verdade. Então pegou o pouco que tinha e foi embora sem olhar para trás. Arnaldo ouviu tudo sem piscar. Quando ela terminou, o silêncio da sala era diferente. Era o silêncio de 20 anos de engano caindo ao mesmo tempo num espaço pequeno demais para ele. Eu nunca mandei esse recado, Arnaldo disse. Não como defesa, como fato. Eu estava juntando dinheiro para pedir você em casamento. Rosa fechou os olhos. Miguel olhou para os dois e sentiu algo se reorganizar dentro dele de um jeito que doía e aliviava ao mesmo tempo. A raiva ainda estava lá, mas agora ela tinha um endereço diferente. Não era o fazendeiro na sua frente. Era um homem que havia ficado numa fazenda enorme e vazia por 20 anos acreditando que havia sido abandonado, enquanto do outro lado uma mulher criava um filho sozinha acreditando a mesma coisa. Os dois haviam sido enganados pelo mesmo homem. E esse homem estava naquele momento na fazenda a 80 quilômetros, provavelmente tentando entender o que o carro sumindo pela estrada significava. O que o senhor vai fazer? Miguel perguntou para Arnaldo. O fazendeiro levantou da cadeira devagar. Estava com uma postura diferente de tudo que Miguel havia visto até então. Não era a postura do dono de fazenda que grita no pátio. Era a postura de um homem que acabou de entender o tamanho de uma dívida que não escolheu contrair. Vou fazer o que devia ter feito há 20 anos, ele respondeu. Antes, precisava perguntar uma coisa. Olhou para Miguel, direto nos olhos, sem a frieza de antes. Você quer saber quem é seu pai de verdade? Não no papel, na vida. Miguel ficou em silêncio por um momento que pesou. Depende, ele respondeu por fim. De quem esse homem decidir ser a partir de agora? Arnaldo assentiu. Não era a resposta que ele queria. Era a resposta que ele merecia. Os três saíram da casinha de porta azul com o fim de tarde caindo sobre a rua tranquila. Miguel e Rosa ficaram ali. Arnaldo entrou no carro sozinho e foi de volta para a fazenda. Geraldo estava no pátio quando os faróis apareceram na estrada. Geraldo ficou parado quando viu os faróis entrando pelo portão da fazenda. Era tarde para Arnaldo estar voltando sozinho. Tarde e errado. O rapaz devia estar no carro com ele e não estava. Ele tentou ler a situação pelo jeito do carro parar, pelo tempo que Arnaldo levou para descer. Nada fechava bem. O fazendeiro não estava apressado nem tranquilo. Estava diferente de um jeito que Geraldo não sabia nomear. E isso era o tipo de coisa que o deixava mais alerta do que qualquer grito. Arnaldo atravessou o pátio com passos contados. Geraldo ficou no lugar, esperando com aquela postura de sempre, braços levemente afastados do corpo, queixo erguido, o rosto que havia aprendido a não entregar nada em 20 anos de convivência. Arnaldo parou a menos de 1 metro dele. Não gritou, não levantou a mão. Ficou olhando para aquele homem por um tempo que não tinha tamanho, como se estivesse vendo de verdade pela primeira vez, depois de 2 décadas, olhando sem enxergar. Quando falou, a voz saiu baixa. Tão baixa que Geraldo precisou prestar atenção para ouvir. E foi exatamente por isso que cada palavra chegou inteira, sem barulho para amortecer. Você foi até ela quando eu estava viajando, disse que era recado meu, que eu não queria filho, que ela sumisse antes que eu voltasse. Geraldo abriu a boca. Arnaldo, eu precisava... Você me tirou o filho. A voz não subiu um tom sequer. Você me tirou ela. E ficou aqui 20 anos me olhando nos olhos. Uma pausa que pesou como pedra. Eu te dei tudo que você tem. A casa, o salário, o respeito dos outros. 20 anos tratei você como se fosse da família, e você usou isso para me deixar vazio enquanto sorria para a minha cara.
Geraldo tentou de novo. A voz saiu menor do que ele queria. Eu fiz o que achei que era melhor para você, Arnaldo disse, e a frieza daquelas duas palavras foi mais devastadora do que qualquer grito poderia ter sido. Sempre foi para você. Você sabia que se eu tivesse um filho, seu lugar aqui mudava. Então você enterrou meu filho antes que eu soubesse que ele existia. O pátio estava quieto, nenhum peão por perto, mas as palavras ficaram no ar mesmo assim, pesadas demais para dissolver. Geraldo ficou em silêncio, não porque não tivesse o que dizer, mas porque tudo que tinha era pequeno demais para aquele momento, e ele sabia disso melhor do que ninguém. Arnaldo virou as costas. O advogado já tem tudo. Você tem até amanhã de manhã para recolher o que é seu. O que está nessa fazenda fica aqui. Entrou na casa sem olhar para trás. Geraldo ficou parado no pátio sozinho, com aquelas palavras caindo uma por uma dentro dele, e cada uma aterrissou num lugar que não tinha como proteger. 20 anos construídos sobre uma mentira, e a mentira havia durado exatamente até o dia em que o filho chegou pela porta da frente, sem saber que era filho. Ele saiu antes do amanhecer, que era o mínimo de dignidade que ainda lhe restava. Nos meses seguintes, o advogado cuidou do processo. A investigação revelou que Geraldo havia se apropriado de recursos da fazenda ao longo dos anos de formas discretas o suficiente para nunca levantar suspeita, mas documentadas o suficiente para não deixar dúvida. Os valores foram restituídos. Ele perdeu a casa que havia construído no limite da propriedade, o carro, a poupança acumulada. Perdeu, acima de tudo, o único lugar onde havia se sentido poderoso por 2 décadas. A fazenda que ele passou anos controlando assistiu à queda dele sem nenhuma pena. Miguel voltou para a fazenda Santa Cruz 2 dias depois de tudo aquilo. Não porque Arnaldo pediu. O fazendeiro não pediu nada. Mandou recado pelo seu Benedito, dizendo que havia um quarto disponível se o rapaz quisesse, e que a decisão era completamente dele. Só isso. Miguel ficou esses 2 dias na casa da mãe, processando o peso do que havia acontecido. Rosa não o pressionou em nenhuma direção. Ficou fazendo comida, lavando roupa, deixando o filho pensar no próprio ritmo, como havia feito a vida inteira, quando ele precisava de espaço para organizar as coisas por dentro. Na manhã do 3º dia, ele pegou a mochila surrada e voltou. Arnaldo não foi recebê-lo na porta, e Miguel não esperava que fosse. Guardou a mochila no quarto simples dos fundos do casarão e voltou para o trabalho. Mas as coisas não eram as mesmas, e os dois sabiam disso sem precisar dizer. O problema era que nenhum dos dois sabia como cruzar aquela distância. Arnaldo não havia aprendido a ser pai. Miguel havia crescido sem a referência de como receber um. Então, os dois ficaram naquela terra estranha do meio, onde havia boa vontade que não sabia como se transformar em gesto. A primeira tentativa foi torta, como era de se esperar. Arnaldo apareceu numa tarde no setor onde Miguel trabalhava. Ficou observando em silêncio por alguns minutos e então disse, sem olhar diretamente para o filho: "Essa porteira está mal amarrada do lado esquerdo. Se quiser, eu mostro o jeito certo." Miguel olhou para ele por um segundo. "Pode mostrar. Não foi uma reconciliação. Foi uma porteira. Mas foi o primeiro passo que os dois deram juntos, sem que nenhum precisasse abrir mão do próprio orgulho de uma vez só." Os dias foram passando com essa lógica estranha de 2 homens aprendendo a dividir o mesmo espaço sem manual. Arnaldo ensinava coisas da fazenda com a mesma secura de sempre, mas sem a rispidez. Miguel ouvia, perguntava quando precisava, discordava quando discordava. Havia momentos de atrito, porque eram 2 homens teimosos com histórias pesadas, e o atrito era honesto. Melhor do que qualquer gentileza forçada.
Seu Benedito, que havia passado 20 anos observando aquela fazenda em silêncio, disse numa manhã para o peão mais jovem do grupo, sem que ninguém pedisse a opinião dele: "É isso aqui que parecia antes de ficar errado." Ninguém perguntou o que ele quis dizer. Todo mundo entendeu. Os peões notaram a mudança no clima do pátio. Menos tensão de manhã, menos silêncio pesado nas refeições. O casarão foi ficando um pouco menos quieto a cada semana. Só havia uma coisa que continuava parada, longe dali. Dona Rosa não tinha voltado para uma consulta médica em 6 meses. O problema no coração, que ela chamava de cansaço, havia piorado sem que ela contasse para ninguém. Miguel descobriu por acidente numa ligação de quinta-feira, quando a voz dela não combinava com o que estava dizendo. Ele foi até lá no fim de semana. O médico havia indicado uma cirurgia 3 meses atrás. Rosa havia anotado o valor, guardado o papel na gaveta e não falado mais sobre o assunto, como se o silêncio pudesse adiar o que o coração dela já estava anunciando. Miguel saiu do consultório com o papel na mão e o valor nele que ele não tinha como cobrir sozinho. Ficou parado na calçada por alguns minutos, olhando para a rua sem ver nada. Depois tirou o celular do bolso. Mas não foi Arnaldo que ele chamou. Foram as circunstâncias que chamaram Arnaldo por ele. Seu Benedito foi quem falou. Não por fofoca. O velho peão não era homem de fofoca. Foi porque havia passado a vida inteira naquela fazenda aprendendo a ler o que não era dito. E o rosto de Miguel, naquela semana, estava dizendo muita coisa. Ele foi até o casarão numa tarde de quarta-feira, bateu à porta do escritório com o nó dos dedos e ficou de chapéu na mão, esperando Arnaldo levantar os olhos do papel. "O rapaz está com um problema, seu Arnaldo. A mãe dele precisa de cirurgia no coração e ele não tem o dinheiro." Arnaldo ficou olhando para o velho por um segundo. "Ele te pediu para me contar?" "Não." Seu Benedito colocou o chapéu de volta na cabeça. "Por isso eu estou contando." Saiu sem esperar resposta. Arnaldo ficou sentado no escritório por alguns minutos. Então, abriu a gaveta, tirou o cartão do advogado e fez uma ligação. Não para o advogado. Para o médico cujo número ele havia pedido discretamente depois de descobrir a situação de Rosa, numa das poucas ações preventivas que havia tomado sem que ninguém soubesse. 2 dias depois, apareceu no hospital da cidade com os papéis na mão, sem avisar, sem pedir que ninguém soubesse. Rosa já estava internada para os exames pré-operatórios quando ele chegou. Miguel estava no corredor com cara de quem não dormiu direito em dias, tentando entender o que o seguro dela cobria e o que não cobria, calculando o que ainda faltava. Quando levantou os olhos e viu Arnaldo no balcão da recepção, com uma pasta na mão, falando com a atendente, ficou parado. Arnaldo não o procurou. Foi direto tratar do que tinha que tratar. Assinou o que precisava assinar, deixou o que precisava deixar e então foi se sentar numa cadeira do corredor com o chapéu sobre os joelhos, olhando para o chão de linóleo branco como um homem que finalmente parou de fugir de si mesmo. Miguel foi até ele devagar. "O senhor não precisava fazer isso." "Eu sei", Arnaldo respondeu, sem tirar os olhos do chão. "Eu quis." Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Não era o silêncio desconfortável de antes, aquele que pedia que um dos dois fosse embora. Era um silêncio diferente, do tipo que acontece quando 2 pessoas já passaram pelo pior juntas e não precisam mais fingir que está tudo bem nem que está tudo mal. A cirurgia durou 4 horas. Arnaldo ficou no corredor durante as 4 horas. Não andou, não pegou o celular, não foi tomar café. Ficou sentado com o chapéu nos joelhos, olhando para a porta fechada da sala cirúrgica, como se olhar fosse uma forma de ajudar. Miguel ficou do outro lado do corredor no começo e foi chegando mais perto sem perceber. E em algum momento, as 2 cadeiras deles estavam lado a lado, e nenhum dos dois tinha se dado conta exatamente de quando isso havia acontecido.
Quando o médico saiu e disse que a cirurgia havia corrido bem, que Rosa estava estável e que em algumas horas poderiam vê-la, Arnaldo fechou os olhos por um momento longo. Miguel viu o queixo do pai tremer uma vez, firme logo em seguida, do jeito de quem passou a vida inteira segurando o que sente. Colocou a mão no ombro dele. Arnaldo não recuou. Ficaram assim por alguns segundos, pai e filho num corredor de hospital, sem palavras, sem precisar delas. Rosa ficou 3 dias internada. Arnaldo voltou para a fazenda depois da cirurgia, porque havia trabalho e porque ficar ali seria ocupar um espaço que não era o dele ainda, talvez nunca fosse, e ele sabia respeitar isso. Miguel ficou os 3 dias com a mãe. Na tarde em que Rosa teve alta, os 3 se encontraram no estacionamento do hospital. Ela saiu de cadeira de rodas empurrada por uma enfermeira, Miguel do lado, e quando viu Arnaldo encostado no carro esperando, ficou parada por um segundo. Ele não disse nada. Ela também não, no começo. Então ela olhou para o filho e disse: "Me ajuda a entrar no carro?" E os 3 foram juntos para a fazenda pela primeira vez. O jantar naquela noite foi na mesa grande do casarão, que havia sido usada para reuniões de peões e para papelada e para solidão, mas nunca para isso. Rosa sentou de um lado, Miguel do outro, Arnaldo na cabeceira. A cozinheira colocou a comida sem perguntar nada e foi embora, porque havia aprendido em décadas de serviço que há momentos que pedem silêncio externo. Eles conversaram pouco, mas conversaram. Rosa perguntou sobre a fazenda. Arnaldo respondeu com mais palavras do que o normal, o que para ele era o equivalente a um discurso. Miguel observou os 2 e sentiu algo assentar dentro dele que havia ficado solto desde aquela tarde no corredor diante do quadro. A raiva não tinha ido embora. Algumas coisas não vão, mas havia encontrado o lugar certo dentro dele, longe do que ele precisava para seguir em frente. Rosa e Arnaldo não ficaram juntos. 20 anos de vida separada não se desfazem porque a verdade apareceu. E nenhum dos 2 era jovem o suficiente para fingir que o tempo não havia passado ou que a dor não havia deixado marca. Mas havia ali uma paz possível, diferente do amor, mais difícil de ganhar e mais honesta de carregar. Nas semanas seguintes, Miguel assumiu seu lugar na fazenda de um jeito novo. Não como herdeiro que recebe sem merecer, mas como filho que aprende. Arnaldo ensinava do jeito torto que sabia, e ia ficando menos torto a cada semana. Os peões notaram. O casarão ficou menos silencioso. O quadro de Rosa continuou na parede da sala principal, mas já não pesava como ferida aberta. Havia virado outra coisa, memória de algo que existiu de verdade e que, de um jeito que nenhum dos 3 teria previsto, acabou encontrando o caminho de volta. Numa manhã de sábado, Arnaldo estava na varanda com o café quando viu Miguel no pasto com os mesmos movimentos que ele próprio tinha aos 20 anos. O mesmo jeito de inclinar o corpo quando concentrado, o mesmo queixo levantado. Levantou da cadeira, desceu os degraus da varanda e foi trabalhar junto sem dizer nada. Miguel não perguntou por que ele havia vindo. Arnaldo não explicou. Não havia mais nada ali que precisasse de palavras. A fazenda Santa Cruz, que por 20 anos havia guardado só silêncio e orgulho ferido, finalmente tinha gente dentro de verdade.